Graça e paz de nosso Senhor Jesus, compartilhando a palavra hoje no livro de Abacuque, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Abacuque, cujo nome significa abraçador, era um homem que confiava em Deus, mas estava perplexo, que é tomado de espanto, indignação, cheio de dúvidas perante a vida, diante de tudo o que acontecia, da corrupção, do desamor, da idolatria e outras coisas ruins do povo de Judá. Abacuque, como Jeremias, falava ao povo sobre a intenção divina de punir Judá, com a vinda de Nabucodonosor e de um tempo de cativeiro. O rei de Judá da época, Jeoaquim, é descrito pelo profeta Jeremias como tendo os olhos e o coração assim voltado para a ganância, para derramar sangue inocente, violências, extorsões. Abacuque fala com Deus porque permite a continuidade do mal em Judá. Judá era o povo de Deus. Até quando, Senhor, ele diz? Não será isso que perguntamos a Deus? Qual mal está imperando o mundo? Havia conflito entre o próprio povo de Judá, o povo de Deus, entre a própria família. Nós temos isso daqui ainda hoje. Abacuque, que conhecia a Deus, estava indignado com tanto pecado, como nós. Esse conflito existe hoje no mundo, em meio às nossas próprias famílias, por N motivos, desagradando sobremaneira a Deus, porque a família é uma coisa sagrada para Deus. Que virá um povo, Deus responde, para Abacuque, aqui a partir do verso 5, no 6 e 7, Deus responde que virá um povo que colocará um fim em toda essa rebeldia contra Deus. Um povo que não respeita lei alguma. Esse mal que nos acomete, podemos dizer esse vírus, que está no meio de nós hoje, como tanta violência que nós vemos, ouvimos. Antigamente era mais longe, mas agora são os nossos próprios vizinhos, que não respeitam nada nem ninguém, nem classe como esse vírus, nem classe social, nem idade, está em constante mutação. Ele acabou com os sonhos de muitos. E no versículo 12 e 13, tudo isso é falta de temor a Deus. Abacuque agora fala de punição sobre essa nação ímpia para punir Judá, que era o povo dele. Porque é assim que acontece, os ímpios levantam para punir o povo de Deus. Mas essa punição é como um alerta. É um alerta ao mundo, na verdade. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então, Abacuque, como nós também, nós nos queixamos a Deus, mas também nós temos que nos calar e nos colocar em alerta, para saber o que Deus vai falar para nós. E depois que Deus falar,
Nesses tempos mesmo, nós não temos muito o que fazer a não ser clamar e esperar que Deus nos socorra. E se Ele pode acabar como e quando quiser, com todos esses tormentos, essas tristezas, são inúmeras situações. Não importa, deixe Deus agir. E Deus responde no capítulo 2, no versículo 2 até o 4, responde assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O Senhor manda escrever para que todos tenham acesso, para dizer ao justo que ele viverá pela sua fé. Fé em Deus, fidelidade em Deus. E do capítulo 5, do versículo 5 até o 19, no capítulo 2, Deus expõe a maldade que está imperando no mundo naquela época, que não é diferente dessa época aqui. Significa que Deus não está alheio ao que acontece, que no seu tempo, um tempo oportuno, a providência virá. É Deus, repito, dando oportunidade de arrependimento, de nos voltarmos a Ele, que deixou escrito sua vontade para que tenhamos uma vida plena. Por mais males que possa haver ao nosso redor, não devemos deixar a fé, a confiança que Deus virá com a providência. E nunca é Deus, somos sempre nós que o deixamos seguindo o mal deste mundo. É isso mesmo, nós deixamos Deus para seguir o mal do mundo. Devemos agir como Abacuque, levantar a todo tempo louvores pela pessoa de Deus, porque Ele está vendo tudo o que está acontecendo e vai vir com a sua providência, com o seu poder, com os propósitos de Deus. E Ele é longânimo, amados, esperando o nosso conserto. Abacuque também louvou a Deus pela causa de fé, de termos fé em Deus. No capítulo 3, do versículo 17 em diante, diz assim, esse é muito conhecido: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Olha só, a corça, quando ela está com sede, ela corre de tal maneira que nada impede de ir para junto da água. E nós temos que correr assim para ir junto da palavra de Deus. Jesus teve todas as aflições que há no mundo e muito mais, mas Ele venceu o mundo e podemos vencê-lo também. Em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Jesus vai vencer e nós que estamos com Ele também venceremos. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Oh, amados,
Fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembre-se, sempre venceremos se estivermos com Ele.